Então, vamos para mais um encontro de leitura do livro Coração Multidimensional, essa preciosidade com tanto conteúdo e tanta cura. A gente parou, então, na semana passada, na página 202, lá em cima. E aí, aqui, só para a gente continuar, a Helene falava sobre os obsessores, né? Então, ela dava um exemplo aqui de uma situação em que lá com 18 anos o obsessor começa a acompanhar, e aí ela traz que, por quê, né? Porque ele ou você tinham 18 anos quando se deu o roubo das vaquinhas, que ela trazia aquele exemplo das vaquinhas lá em outra vida. Aí segue essa conversa sobre os obsessores, e a Helene traz assim: é um karma, uma lei do universo? Paciência. Faz parte. Esse tipo de obsessores também são chamados de cobradores, pois eles vêm cobrar uma dívida kármica, algo onde os prejudicamos numa vida passada na qual eles procuram justiça. Muitas vezes ocorre nos perguntar aos seres de luz se é possível fazer uma redução kármica à pessoa. Isso também é possível. Muitas vezes, a chave do karma é um obsessor. Ele vai ficar até receber o que a vida lhe deve. Ai, perdão. E a pessoa vai pagar até que a lei do perdão permita aos obsessores serem libertos. Também eles estão presos dentro de nós. A lei do perdão liberta-nos a nós e a eles. Um caso de desobsessão. Helene, eu vou contar uma história de obsessores. Passou-se numa sessão. O grupo de obsessores era tão grande que formava uma egrégora e aparecia na minha visão espiritual como um grande dragão. Vou contar duas ou três coisas através de imagens para ser mais fácil memorizar. Fizemos uma sessão a uma jovem que tinha 22 anos e que estava mesmo a entrar em completa loucura. Estava à porta do hospital. Ela liga-nos, vem fazer a sessão e aparece o tal grande dragão. Era mesmo um grande dragão. Eu, que normalmente não vejo, vi mesmo um grande dragão. Bem, o que é que fazemos com o dragão? O que é este dragão? Por essa altura, nas sessões, eu não tinha as capacidades que tenho agora. Eram sessões em que começava a descobrir um mundo maior do que a psicologia. É sabido que, ao início na terapia, limitamos-nos muito à psicologia. Depois começa-se a descobrir que há outras coisas e como se articulam os pormenores. Nós, com muito interesse, vamos seguindo o que os seres de luz vão fazer durante as sessões. Neste caso, foi a minha filha Mágida a ver as coisas e eu a apanhava uma ou duas coisitas. No final, ela contou tudo o que era capaz de ver. A rainha Santa Isabel apareceu durante a sessão, porque conhecia essa rapariga de outra vida. Conscientemente, alcancei essa memória. Numa vida passada, ela tinha sido uma pessoa de alto nível social nas dinastias do Egito. E estas pessoas, quando eram enterradas com todo o seu pessoal. Matavam-se todas as pessoas que estavam a seu serviço e eram mumificados para servirem depois da morte. Era um costume da época. O grande dragão era formado por todos esses servidores que reclamavam vingança, o que acaba por ser totalmente natural. Quando somos mortos por alguém, temos que atingir um grau bem elevado de vibração para conseguir perdoar. Todos esses seres estavam ligados entre si com o mesmo propósito de se vingarem. Deste modo, ninguém saía de lá. Formavam um grande dragão e estavam sempre atrás dela. Ela nunca viu o dragão, mas no mundo espiritual estava possuída por um. No mundo físico, ela não percebia o que estava a acontecer, só que estava a enlouquecer. O que é que fez a Rainha Santa Isabel? Ela também faz terapia multidimensional e nos ensinou o que tínhamos que fazer, observando-a a trabalhar. Muitos seres de luz trabalham desta forma, só que nós não sabemos. Bom, ela emitiu a partir do chakra do coração um raio de luz branca muito fininho.
Emitiu muitos raios de luz branca, tendo cada um tocado o coração de cada um dos seres que formavam o dragão. Só ela podia fazer isso. O que é que aconteceu? O nível de vibração do dragão mudou, porque os corações começaram a se mexer. Os seres eram negativados, todos negros, mas eram seres de luz com coração. A partir do momento em que se envia uma luz no coração de um ser de luz, esse coração responde. Qualquer coração responde a um sinal de luz. O dragão, a egrégora, separou-se, e os seres que a formavam foram resgatados um a um. Em terapia multidimensional, se quer fazer alguma coisa, retirar essa parte, envie um raio de luz para o ser que está à frente, seja um lagarto ou qualquer coisa. Eles têm coração. Ao enviar este raio de luz, ou ele se vai embora, ou reage de qualquer forma. Este dragão não tinha um coração, era formado por muitos corações, entendem? É apenas um dos exemplos de como a terapia multidimensional resulta, principalmente quando é feita pela Rainha Santa Isabel. Isto é um exemplo de uma situação de obsessão ligada a uma vida passada. Acontece muitas vezes. É necessário fazer uma regressão para localizar a memória e se entender o que é que se passou. No exemplo anterior, vimos um dragão, mas muitas vezes só sentimos que são energias. Quando entendemos a memória, conseguimos transmutar, conseguimos perdoar, conseguimos avançar, conseguimos mexer, pedir uma graça, só precisamos de um bocadinho de consciência. Qualquer coisa, nem que seja pouco, e dá para avançar. O terapeuta segura um certo nível de energia para a Rainha Santa Isabel poder trabalhar. Numa situação de vida normal, ela não consegue interferir. E é por isso que estamos a subir o nosso nível de vibração e a abrir o nosso chakra do coração. Isso é muito importante. Então, algumas considerações aqui. Sempre na terapia multidimensional é a equipe que atua. Nós trabalhamos apenas como um canal enviando esta energia, como traz aqui, né? Precisamos nos conectar com o nosso coração para enviar essa energia do nosso coração para que, neste caso, a Rainha Santa Isabel trabalhasse. A Rainha Santa Isabel é uma santa, digamos assim, muito conhecida lá em Portugal. Aqui, a gente pode dizer que é a mesma energia de Mãe Maria, porque, na verdade, só muda a roupagem, muitas vezes, desses seres de luz, né? Esses seres extremamente elevados, que têm uma consciência elevada e que servem para contribuir com a gente. Então, aqui a Rainha Santa Isabel atuou, mas ela precisava de um canal. Sem ter este canal, ela não poderia interferir. Então, este é o nosso trabalho na terapia multidimensional, ser este canal entre o cliente e os seres de luz. Outra coisa que tinha aqui que eu queria comentar. Bom, perdi. Ah, tem uma hora que fala assim: precisamos fazer uma regressão. Isso tudo acontece na sessão. Entendam que numa sessão de terapia multidimensional, se a equipe vai lá e traz tanta, tanta clareza sobre uma situação, que nem aqui, que ela era uma pessoa do Egito e que, né, naquela época os servidores eram todos mortos juntos, enfim. A equipe trouxe isso, né? Trouxe ali de alguma forma, que nem a Helene disse, eu não costumava ver, ela viu o dragão, a filha trouxe mais detalhes. Acredito eu que elas estavam atendendo em grupo, né? Porque é possível mais de um terapeuta fazer o atendimento para uma pessoa. A Helene já relatou algumas situações assim, em que mais de uma pessoa fazia, ela junto com outras pessoas fazia o atendimento para uma pessoa. E aí a filha conseguiu ter mais detalhes assim. Então, quando eles mostram isso, é porque isso vai ser importante de alguma forma. Como ela traz aqui a questão da consciência, né? Então, às vezes a gente só precisa de um pouquinho de consciência. Da onde que vem isso? Por que que isso está me acompanhando? E aí a gente entende que há ali um movimento também consciencial e de perdão a ser trabalhado, que às vezes é só o que precisa. Muitas vezes, na verdade.
Então vamos lá, página 205 agora. A proteção. Acerca da proteção. Quero que pegue numa folha de papel e que na folha de papel escreva a palavra Deus. Ó, tem um exercício aí para vocês. Agora, onde está situada a palavra eu? Olha que interessante isso. Aí o aluno diz assim: está no centro. Sim, está no centro da palavra Deus. Na verdade, está no coração de Deus. Quando tu estás no teu coração, estás no coração de Deus. Esta é a tua proteção, a tua real proteção. Não existe separação entre ti e Deus. E quando estás no teu coração, está mesmo no coração de Deus. Nada te pode atingir. Estás com a fonte de tudo o que é. Quando eu estou no meu coração, estou no coração de Deus. É a proteção que nós usamos e devemos focar a nossa atenção numa frequência de unidade. Quem já é terapeuta multidimensional sabe que isso aqui é algo que eu falo até na formação. Quando estou no meu coração, eu estou no coração de Deus. Essa é a nossa maior proteção. Se estamos conectadas com o nosso coração, não tem por que a gente temer qualquer coisa, porque o nosso coração é a morada de Deus. Então, que a gente possa lembrar disso, até porque estamos falando aqui de um assunto desde o nosso último encontro, que pode ser até um pouco desafiador para algumas pessoas, pode trazer um pouco de medo, e a gente precisa lembrar disso. Quando estou no meu coração, eu estou no coração de Deus. Então, no momento que você está focado no coração, nada pode te acontecer, tá? Por isso que numa sessão, o terapeuta, ele atua com toda a segurança possível, porque não somos nós que fazemos as limpezas, os trabalhos diretamente, e nós estamos focadas no coração. Então, nada pode nos acontecer. E se alguém falar, ah, mas aconteceu comigo, então você não estava 100% no coração. Inclusive, deixa eu aproveitar, a gente vai ter turma noturna de terapia multidimensional a partir do dia 7 de abril, de 7 a 11. Turma noturna porque é das 7 da noite às 22 horas, né, em 5 dias dividido o curso. Eu particularmente eu amo esse formato. Eu só não faço mais por conta, eu digo da minha demanda materna, que de noite quem é mãe sabe que é um vucu-vucu só, né? E põe para dormir, dá janta, e banho. Mas eu amo esse formato porque são ali em torno de 3 horas cada dia, então parece que a gente vai integrando as energias em doses homeopáticas. Então eu gosto bastante desse formato. Fica o convite para quem sente aí de ser iniciado nessa terapia. Então bora lá. O encaminhamento. Helene, na terapia multidimensional, no trabalho de desobsessão, nem todos os seres são encaminhados para a luz. Nem todos os seres escolhem viver na luz. E também nem todos os seres têm a mesma biologia que nós, nem a mesma maneira de viver. O terapeuta multidimensional respeita o livre-arbítrio de todos os seres sem julgar. Então, cada ser vai ser acompanhado pelas equipes espirituais e, de acordo com a sua escolha ou a sua origem, vai ser levado para o seu mundo. Existem seres de naturezas muito diferentes da nossa. Se eles fossem retirados e colocados no nosso mundo, não sobreviveriam. As equipes multidimensionais seguem o mandamento: não matarás. Assim, todos os seres são assistidos e ajudados de acordo com as suas necessidades, e desta forma, todos são beneficiados com o tratamento de terapia multidimensional. Através da ativação dos nossos chakras para serem portais de evacuação interdimensional, o terapeuta multidimensional fica habilitado para estar ao serviço desses encaminhamentos neutros. Depois, as equipes espirituais poderão utilizar os chakras do terapeuta para realizar os encaminhamentos de cada ser que seja retirado da aura ou do mundo espiritual da pessoa cliente, enviando para o seu mundo com muito amor e paz. Então, tem uma iniciação específica
na terapia multidimensional, que acontece uma ativação dos nossos chakras para serem portais de evacuação interdimensional. Então, eles encaminham esses seres através dos nossos chakras para o seu local de origem ou para o local que eles desejam ir, porque, como traz aqui, se alguns seres ficassem aqui, eles morreriam. Então, eles são encaminhados para o local que eles precisam estar. Limpeza de magias. Magia negativada. O que é a magia? É uma manipulação de energia negativa? A finalidade é interferir ou influenciar. Pode acontecer magia sem nós termos a noção disso. O que envia para o universo um dia voltará para si. Enviou muito amor para o universo, esse amor irá voltar. Pode ter acontecido que mandou energias diferentes. Elas voltarão para si. Pode ser que numa outra vida enviou magia. Essa magia vai voltar para si. Deus é amor e misericórdia. Na sua evolução, começa a entender o respeito do livre-arbítrio. Faz parte do nosso crescimento entendermos o respeito e a liberdade de cada um. Até pensamento, gente. Pensamento. Se você pensa numa pessoa desejando mal para ela, isso é uma espécie de magia. As pessoas acham que magia é aquela coisa bem dos filmes, né? Pega um caldeirão, vai tocando coisa no caldeirão. Pensamento é energia. Se você fica ali pensando mal de uma pessoa e desejando mal para ela, você está enviando uma energia para essa pessoa. E aí, dependendo da abertura dela, quando vê, ela recebe. Então, isso também a gente pode dizer que é uma magia. E outra, tá? Aqui a Helene está falando bem de magia negativada, só que muitas vezes as pessoas interferem no livre-arbítrio das pessoas achando que estão desejando bem. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo assim. A pessoa está lá no hospital e ela tá entre a vida e a morte, e você fica desejando, orando que ela melhore. Será que essa pessoa quer melhorar? Tô dizendo assim, melhorar, a gente deve melhorar sempre. Deixa eu até ser mais específica. Desejando que ela se cure daquilo ali, que ela saia do hospital. Será que é aquilo ali mesmo que vai ser o melhor para ela nesse momento? A gente aqui acredita que sim, né? Porque muitas vezes a gente não quer se despedir das pessoas, a gente é muito apegado, mas será que no caminho evolutivo dela o melhor seria isso? Então, a oração, quando a gente quer orar por alguém, a gente tem que sempre orar que seja feita a vontade de Deus, que seja feito o melhor para ela, não o que a gente quer que aconteça. Isso é livre-arbítrio, né? A gente deixar ali que a pessoa escolha o que é melhor para ela, e não a gente estar definindo isso. Que isso também pode ser considerado uma espécie de magia, né? Tudo é energia. Cadê? A terapia multidimensional é especializada em limpeza de energia negativa. Recebemos uma iniciação que nos é transmitida pelo mestre Sananda. Essa iniciação permite a uma equipe especializada em limpezas de magias negativas ajudar os nossos clientes e a nós mesmos, se for o caso, a retirar todo e qualquer tipo de magias negativadas. Quem nos ajuda são seres especializados, são seres de serviço que sabem muito bem fazer esse trabalho de limpeza na outra dimensão. Em nenhum dos casos o terapeuta vai fazer essa limpeza. Sempre serão esses seres na companhia do nosso duplo. Haverá necessidade de uma ou várias sessões conforme a intensidade da dificuldade. Na quarta dimensão, há seres muito especializados nessa área. A função deles é limpar, dissolver, transmutar as magias negativadas. Esses seres escolheram evoluir e prestam serviço à comunidade. O assunto das magias é um assunto muito complexo que conhecem bem. Então, na nossa equipe, né, quem é terapeuta, a gente tem uma equipe, a gente pode dizer que a gente tem uma equipe de serviço, que é essa equipe especializada em limpezas, tá?
Eles sabem como fazer isso e eles vão sempre fazer e nos manter em segurança, digamos assim. As influências externas. Nós somos muito atentos às influências externas. Não estamos na presença dela na maioria das vezes, nas situações de separação, de divórcios ou entre pais e filhos. É como se o pensamento de um deles entrasse no mundo do outro, modificando o equilíbrio energético. Pode ficar a desestabilizar fortemente. Neste trabalho com as influências externas, lembramos-nos de cancelar votos, promessas ou contratos que podem unir as duas pessoas. Depois as equipes vão limpar as interferências, eu acho que era inferências, tá aqui, com muita facilidade, porque já não há autorização para elas se apresentarem. A falta de autoestima também é uma porta grande para a entrada de influências externas. O trabalho consiste também em elevar o nível de confiança. Os acordos que foram feitos noutras vidas permitem que as energias circulem entre as duas pessoas. Esses acordos são cancelados durante a terapia. Então, aqui, ó, estava falando das magias antes, e aqui, essas influências externas nada mais é do que as energias psíquicas, que muitas vezes a gente não percebe de uma forma consciente, mas que nos afeta. Seja alguém enviando para nós de uma forma consciente, né, desejando o mal ali, tá enviando uma energia. Ou seja, a pessoa simplesmente convivendo com a gente, você tendo contato com aquela energia da pessoa, e quando vê, você está sendo influenciado também através dessas formas, pensamentos, dessa energia que essa pessoa emana. Isso tudo a gente pode dizer que são influências externas. Quando trabalho sozinha sobre as influências externas, pergunto aos seres de luz e sinto respostas através do sim e não. Vou dizendo nomes que me passam pela cabeça. Recolho, assim, o nome de alguém cujo pensamento interfira com a minha energia. Às vezes, são várias pessoas. Lembro-me que posso ter ferido e prejudicado essa pessoa nessa vida e numa vida passada. Começo a pedir perdão e fazer as pazes com essa pessoa. Posso usar o exercício do abraço da paz. E se sentir outra pessoa, faço também com essa. Depois eu perdoo a pessoa e a todas elas. Depois disso, estão cortadas quaisquer influências externas. A paz é o antídoto das influências externas. Olha que exercício interessante. Focar no coração, para quem é terapeuta multidimensional, né? Fazer o passo a passo do atendimento. Foca no coração e começa a trazer da sua mente os nomes que vêm, que possam estar. Então, pedir para os seres de luz quais são essas influências externas. E aí, quando vai vindo nomes na sua cabeça, e você vai pedindo para fazer as pazes, o perdão, pode fazer o abraço da paz com essas pessoas, com esses nomes. Porque no momento que você estabelece a paz, essas influências não vão mais te atingir, não vai mais vir até você. E não tem, isso acontece a todo o momento. Por isso que o abraço da paz é uma ferramenta muito poderosa, né? Quando a gente vai fazer, até no curso tem aquele momento que a gente pratica, que eu digo, se vierem mais pessoas, que às vezes vem, a gente começa a fazer e começa a vir outra pessoa na cabeça, e outra pessoa na cabeça, e outra pessoa na cabeça. Faça depois com essas pessoas também, porque há algo para ser curado. E como a Helene traz aqui, o que é que se fez para essa pessoa no passado? Para que nessa vida essa pessoa de alguma forma queira te atingir ou de alguma forma esteja enviando essas energias para você. Não sabemos, né? Não temos essa clareza. Então, que a gente possa estabelecer a paz e esse perdão para que todos vivam com mais leveza. A cura da nossa vítima interna, na página 208. A cura da vitimização do espírito. Tudo o que nos acontece é criado por nós. Nesta ou noutras dimensões, nesta ou noutras vidas, consciente ou inconscientemente. Tudo que existe na nossa vida foi escolhido e decretado por nós. É consequência das nossas escolhas. Sim, tudo é criado por nós. E eu, com a visão reencarnacionista que eu tenho, que reencarnamos, né? Quando a gente vem para cá, nós escolhemos quem vai ser o nosso pai, quem vai ser a nossa mãe.
né? Quem são as pessoas ali que vão fazer parte da nossa vida no começo da vida e o que que a gente precisa passar para aprender e evoluir. E eu sei que dependendo da história de cada um pode ser algo difícil de compreender. Mas quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a assumir as rédeas da vida novamente. Porque senão coisa da vítima, né? Fica se jogando sempre essa responsabilidade de mudança, esse poder na mão do outro. Ai, mas a minha vida é assim porque meu pai é assado. Ai, mas a minha vida é assim porque aconteceu isso. E enquanto fica nisso, não tem mudança. Agora, quando você olha assim, tá ok, de alguma forma, né? Sei lá, dá o exemplo que a pessoa teve uma infância horrível. Teve uma infância horrível, mas tá, de alguma forma eu escolhi isso. Então, isso foi importante para mim em algum nível, que talvez não se entenda e talvez passe toda essa vida sem entender, mas reconhece que foi uma escolha. Como eu posso mudar isso, então? O que eu posso fazer a partir disso que vai criar algo diferente? Olha como muda, olha como traz poder para a pessoa, olha como empodera. Quem muda, eu mudo, não é o outro. Agora, enquanto fica agarrada que aquilo, ai, o outro me fez, o outro me fez, e aquilo aconteceu, não tem mudança, né? Continua criando o mesmo padrão. Então, essas pessoas vêm na nossa vida para disparar gatilhos necessários de questões que precisam ser mudadas, de questões que a gente precisa evoluir, que a gente precisa desenvolver. Eu digo que são mestres na nossa evolução. Quando recebemos energias negativas de alguém, essas energias afetam-nos na medida em que permitimos, através de alguma crença, de algum pensamento. A nossa dor é a porta de entrada. As memórias traumáticas, o sofrimento de vidas passadas, as crenças limitadoras, os corpos presos no mundo astral, a alma fora do corpo, os acordos, os votos, contratos e promessas. Isso aqui é tão. Eu até vou marcar, porque isso aqui tudo a terapia multidimensional trabalha. As memórias, sofrimento de vidas passadas, crenças limitadoras, corpos presos no mundo astral, alma fora do corpo, acordos, votos, contratos e promessas. Todos eles são portais de entrada para essas energias pesadas. Se houver algo de que me culpo, se eu tiver medo de ser julgada ou se eu não me respeito, eu permito que as cargas criadas pelo pensamento consciente ou inconsciente de outras pessoas interajam com a minha energia. Eu própria abro a porta, eu própria dou autorização para ser afetada. Então, se a pessoa já carrega aquilo com ela, ela vai criar situações em que esses gatilhos vão ser disparados, para que ela possa mudar aquilo, para que ela possa transcender aquilo ali. Lembrem de uma frase que precisa ser um mantra para nós aqui: nada é pessoal. Ainda falei isso na formação de registros acásticos. Nada é pessoal. Nada, tudo está a serviço da nossa evolução, tudo está a serviço do nosso crescimento, inclusive aquilo que a gente acha que as pessoas estão fazendo para nós. Ah, mas fiz para mim, é como se fosse tudo muito pessoal. Não, um gatilho. Por algum motivo você abriu espaço para que aquilo acontecesse e aconteceu para que você olhasse para algo mais profundo. E ter essa consciência, essa clareza, isso é exercício, né? Que a gente veio aprender aqui, nos traz a possibilidade de crescer, de evoluir. É uma grande oportunidade de crescimento. E note-se que o pensamento de alguém sobre mim pode estar cheio de cargas energéticas negativas, mesmo que essa pessoa não tenha consciência disso. O pensamento é algo de real e concreto, duradouro e poderoso. Por que é que eu atraio situações em que alguém me envia cargas de magia ou pensamentos negativos? Para me redimir. É que posso, numa vida passada, ter enviado magia ou pensamentos negativos a essa pessoa em concreto, ou a várias outras pessoas. Pode acontecer que atualmente eu me esteja a culpar e a achar que não valho nada, que eu possa estar com uma autoestima muito baixa ou a sentir-me rejeitada. Outra possibilidade na vida intrauterina, no passado,
ou noutro momento de minha vida. Posso ter escolhido dar assistência e apoio a um familiar por amor e evolução, por ter uma dívida na consciência. Hoje posso não me lembrar e sinto-me vítima da vida ou da situação. Eu sou a pessoa que autorizou esta situação, pois nada me acontece sem a minha autorização espiritual. Tudo o que ocorre no meu mundo foi autorizado por mim. Sou eu que me castigo inconscientemente. Quando dou autorização para que o pensamento negativo do outro entre em mim, desarmonize a minha vida. Como é que eu posso sair dessa situação? Através da aceitação e do perdão. Sem aceitação, não tem mudança. Quando a gente reconhece que nada nos acontece, que na verdade, de alguma forma, em algum nível, tudo nós criamos, é uma aceitação. Ninguém pode fazer algo para mim que eu não permita. Agora, se a pessoa fez, como eu falei, tem um propósito. Está a serviço da minha evolução, de alguma forma. Eu não posso mudar o que a pessoa me fez, eu não posso controlar o que as pessoas fazem para mim, mas eu posso controlar, e eu tenho sim o controle na forma que eu lido com o que as pessoas fazem para mim, e isso muda tudo. Se peço perdão àquela pessoa, se a perdoo a ela, e claro, se me auto-perdoo, mais uma vez, o abraço da paz maravilhoso para isso. Hoje aprendo a amar-me e a amar os outros. Eu escolho a vida em vez do castigo. O perdão fecha a porta interna da culpabilidade e da desvalorização pessoal. Os pensamentos e a energia da pessoa que me deseja mal deixam de me afetar e já não chegam até mim. É por isso que, quando me sinto vítima, quando me sinto injustiçada, para além de perdoar a outra pessoa e de lhe pedir perdão, eu posso auto-perdoar-me. Porque afinal, eu sou vítima de mim própria. No serviço, estou a redimir-me, a pagar a minha dívida. Posso parecer a vítima, mas descobri que não sou. Tem uma música, eu lembro dessa música agora. O maior vilão sou eu. Escutem depois para vocês verem. O maior vilão sou eu. Eu acho que esse é o nome da música, mas se jogar assim no Google, vocês vão encontrar. Essa música fala exatamente isso. O maior vilão somos nós. E muitas vezes a gente quer encontrar um culpado. A gente quer encontrar alguém para responsabilizar. Página 210. Limpeza de implantes. Existem situações em que será necessário, para ajudar o nosso cliente, retirar um chip, um implante, um dispositivo Smith, informação e que perturba a vida do nosso cliente. A maioria desses dispositivos terá sido posto a pedido do próprio cliente. Vamos imaginar que numa vida passada eu tive uma grande dificuldade em lidar com o álcool. Nesta vida posso pedir, antes de reencarnar, uma ajuda. E nessa ajuda pedia para não me aproximar de situações e pessoas ligadas ao alcoolismo. Neste caso, é muito provável ficar com um implante que me dá os sinais necessários para me orientar, porque nesta vida eu não quero mais lidar com isso. Quero aprender outras coisas, mas ainda me sinto fraca ao aproximar-me do álcool e sinto que poderia regressar. Mas não é a experiência que eu desejo para essa vida. Então, assim, o implante colocado ajuda-me a atravessar um período grande da minha vida sem tocar no álcool. Quando já ganhei força o suficiente, os mestres podem decidir a retirar o implante de mim. A maioria dos implantes foram postos a pedido das pessoas. Na terapia multidimensional, os mestres sabem quando devemos retirar o implante, escolher a luz e libertar os clientes. Nós nunca seremos levados a tocar ou retirar um implante. As equipes de cura vão fazer essa parte do trabalho também e fazem isso com muito amor e carinho. Eu confio e entrego à minha equipe de cura todas as limpezas de magia. Então, esses chips como a Helene traz aqui, né, de uma forma positiva, que afasta ali do álcool nessa situação, mas esses chips também podem ser chips de controle, de manipulação,
de que ficam drenando a energia e que sim, a Helene traz aqui, todos são pedidos por nós, de certa forma, em algum nível, sim. Porque lembra que quem é que abre a porta para que isso aconteça? Somos nós. E de certa forma, também está a serviço do nosso crescimento. Muitas vezes, quando vem uma limpeza de chip, de implante, que eu já experienciei, ainda vem a frase assim, ó, já não serve mais a evolução. Já não serve mais a evolução. Muitas vezes eu nem sei por que que aquele chip estava ali na pessoa, mas já não serve mais a evolução. Então, até um certo ponto servia a evolução dela, de que forma não sabemos, mas já não serve mais, então pode ser retirado. E é sempre a equipe que faz essa retirada. Limpezas intergalácticas. Helene, existe um certo tipo de memórias ou realidades paralelas de natureza intergaláctica. Todos nós, no passado, vivemos em outros lugares diferentes da Terra. Vivemos muitas vidas antes de virmos para a Terra, às vezes até em paralelo. A nossa estadia na Terra, umas felizes e outras menos felizes. Atualmente, noutras dimensões, temos uma vida a decorrer em paralelo, que não tem nada a ver com esta que vivemos de forma consciente na matéria. Sim, essa essa linearidade do tempo, na verdade, não existe, né? É nós que acreditamos nisso. Passado, presente, futuro. Não, tudo está acontecendo simultaneamente em linhas de tempo paralelas. Por isso que uma situação de uma vida passada impacta tanto o momento presente. Na terapia, ai, onde é que eu parei aqui? Peraí. Acho que eu parei no meio do parágrafo. À semelhança do que vemos nos filmes, existem conquistas, impérios, batalhas em vários lugares do universo nos quais nós participamos. Existem paraísos e realidades bonitas também, onde nós também podemos estar e ter vivências. Podemos viver em várias vidas em paralelo em mesmo tempo. Na terapia multidimensional surgem às vezes situações de dificuldade, cuja causa pode ter raízes nestes mundos interestelares. O nosso papel, enquanto terapeutas multidimensionais, é observar, acompanhar e ajudar a pessoa a aceitar e perdoar para poder libertar-se e evoluir. Nós pedimos a cura desta vida paralela. Vamos dar um exemplo. Uma vez uma cliente disse-nos na entrevista que tinha medos, inseguranças, muitas dúvidas e uma sensação de não se encaixar na sociedade. Lembrava-se de sentir isso desde que se conhecia. Então, nós demos início à terapia, começando a pesquisar as memórias dela. Começamos a sentir que havia algo interestelar, era uma memória interestelar. Pouco a pouco fomos descobrindo que esta senhora, numa outra dimensão, fazia parte de uma raça intergaláctica, que tinha recebido uma manipulação genética para limitar a evolução dessa raça. Ou seja, o que aconteceu é que esta raça ficou milhões e milhões de anos sem evoluir, porque tinham sido instalados limitadores genéticos no DNA, no sentido de não permitir a evolução. Por isso, o povo desta raça tinha desenvolvido muitos padrões de inferioridade, de baixa autoestima. Este povo olhava à volta para os outros povos e via toda a gente evoluir, mas a sua raça ficava sempre na mesma. Curiosamente, durante toda a sua vida, essa senhora sentia também limitada sem conseguir evoluir, sentia-se inferior e com baixa autoestima. Mas ela pensava que isto eram coisas da sua própria psicologia, das suas incapacidades. Pensava que ela era assim mesmo e ponto. Mas ela sonhava muito, só que achava que essas coisas que sonhava não eram para ela, eram só para os outros. Então, durante a sessão de terapia multidimensional, descobrimos que ela se sentia oferecido em missão na Terra para resgatar a raça dela desta limitação genética e permitir novamente a evolução da sua raça. E como que ela fez isso? Na vida dela, programou uma série de acontecimentos, situações, experiências, vivências emocionais que a cada obstáculo que ela tinha e conseguia ultrapassar, fazia com que toda a raça dela desse um salto evolutivo. Esta senhora era uma representante da sua raça na Terra.
Vejam que, tal como aconteceu com esta senhora, só o fato de estarmos aqui todos na Terra e vivermos a nossa vida diária com as nossas coisas, em casa, no trabalho, uns com os outros, conosco próprios, já é um milagre. Estamos a resolver assuntos numa magnitude de que não fazemos ideia. E não é só o planeta Terra que estamos a limpar. Nós todos, enquanto humanidade, estamos a resolver assuntos e conflitos de dimensões intergalácticas. Nós estamos a trabalhar para a paz entre grandes povos e impérios e a resolver guerras e conflitos de há muitos milhões de anos sem ter como nos aperceber disso. Este é o papel dos seres humanos aqui na Terra. Então, quando os seres de luz dizem que os seres humanos são grandes, são seres grandiosos, grandes mestres, eles sabem o que é que estão a dizer. Olha que interessante isso. Quantas, quanta evolução a gente permite através da nossa própria evolução. Quando eu falo de mônada, quando eu explico sobre o eu superior, eu sempre gosto de falar sobre isso porque a gente perceba a preciosidade da nossa experiência aqui. Eu, Vanessa, seguindo a minha vida aqui, cotidiana, que nem a Helene traz, de me desenvolver dia após dia, na casa, no trabalho, com a família, eu estou também a auxiliar no crescimento, na evolução de toda a minha mônada, de toda a minha família de alma. Aqui, nesse caso, essa senhora que ela descreve era de toda a raça dela, da origem estelar dela. E muitas vezes a gente não percebe isso, na maioria das vezes, né? Não reconhece. Então, cada passinho que a gente dá aqui em direção ao nosso crescimento, à nossa evolução, nós estamos impactando muitos níveis do nosso próprio ser, inclusive o nosso eu superior, que é a nossa consciência superior. Por mais que ele seja extremamente evoluído, de certa forma ele também se desenvolve através do nosso desenvolvimento aqui. Página 213. Libertação de prisioneiros. A libertação dos prisioneiros, pois aqui nesta vida eu sou muito boazinha, só quero bem, mas eu não tenho a menor ideia de quem eu sou numa outra dimensão, de quem é o meu espírito, como eu confiava, quais são as suas aspirações. Um dia tive essa dúvida e comecei a fazer algumas perguntas aos mestres relativamente ao meu espírito. Descobri que o meu espírito, que é uma parte minha, no entanto, tem uma atividade totalmente diferente da minha. O que pode parecer normal, mas percebi que durante essas atividades do meu espírito, ele tinha aprisionado muitos seres. Perguntei então aos mestres: isso poderá estar a acontecer com outros corpos meus noutras dimensões? Entendi que sim. Como fiquei preocupada com o assunto, pedi ajuda para pôr em ação uma libertação justa na outra dimensão. E para isso, disse algumas frases, afirmações da minha intenção. Essa frase aqui que a Helene traz aqui, a gente faz na formação, uma iniciação para isso, para libertar todo e qualquer prisioneiro que nós tenhamos mantido, que estejamos mantendo em outra realidade ou em outra dimensão. Então ela traz assim, ó, eu liberto todos os prisioneiros, entrego-os aos mestres. Liberto também os escravos e as pessoas que me serviram. Entrego todos os territórios que eu possa ter conquistado em qualquer dimensão. Devolvo as armas, uso de artefatos, renuncio a qualquer graduação ou patente fruto de conflito ou de guerra. Desmantelo todas as unidades militares de que fui responsável ou a que pertenci e entrego-as aos seres de luz. Eu sou a paz e procuro preservar a paz em todas as dimensões do meu ser. Entrego todo o conflito em que eu possa estar envolvida aos mestres e aos seres de luz, na intenção de resolver com a energia da paz. Quantas vidas fomos nós que aprisionamos, fomos nós que maltratamos, fomos nós que mantemos muitas pessoas ao nosso serviço. Essa iniciação é uma iniciação muito forte na formação,
porque é exatamente sobre esse trecho aqui que a Helene traz. Liberar, entregar todo e qualquer controle e liberar todo e qualquer prisioneiro que de alguma forma está conectado a nós. Com esta intenção, os mestres ajudaram a resolver todas as situações onde meu espírito estava em falta. Aí aqui traz uma imagem, porque diz assim, ó, limpeza dos chakras multidimensionais. E aqui mostra 9 chakras. Ó, nós temos, vocês já devem saber, né? 7 chakras principais. Mas a gente tem também um que se chama Estrela da Alma, que fica mais ou menos 20 centímetros do topo da nossa cabeça. E tem também a Estrela da Terra, que fica mais ou menos 20 centímetros abaixo dos pés, que também são chakras. Então, aqui fala limpeza dos chakras multidimensionais. A gente tem mais uns minutinhos. Numa sessão de terapia multidimensional, os seres de luz fazem um trabalho de limpeza aos nossos chakras. As informações de memórias de vidas passadas estão alojadas nos chakras, sendo neles que se acumula muita energia de sofrimento, culpa, raiva, falta de perdão, abandono, rejeição e etc. Essas feridas nos chakras são fontes de energia negativada, que acabam por se tornar alimento energético para alguns seres espirituais e que se alojam na nossa aura. A presença destes seres na aura da pessoa pode ampliar ou mesmo ser a causa de tristezas profundas, depressões, estados de ansiedade e angústias. Pode até criar momentos de grande impulsividade, como ataques de raiva ou violência. E aqui eu não sei se vai falar, não me lembro se fala aqui mais para baixo, mas eu trago até um complemento. E ainda criam doenças no corpo físico. Todo e qualquer bloqueio em chakra ou seres que ficam presos à nossa aura podem criar doenças no nosso corpo físico. Ao limpar, ao limpar esses chakras, com muito amor, compaixão, paciência, as fugas de energia deixam de existir. As equipes de luz fazem o encaminhamento dos seres atraídos para a aura das pessoas. Fazem também este trabalho lindo de cura e limpeza dos chakras. Na terapia multidimensional, consideramos e trabalhamos com os seguintes 9 chakras principais. Chakra zero, conhecido como estrela da Terra, fica a cerca de 20 centímetros abaixo dos nossos pés, na Terra, e é o nosso chakra de ligação à Terra. Chakra um, o chamado chakra básico, ou da raiz, fica situado na zona do cóccix e gera as energias básicas da sobrevivência na matéria, como medos ligados à abundância, ao dinheiro e ao alimento. Chakra 2, conhecido como chakra sacro-sexual ou umbilical. Situa-se na zona do umbigo e gera as energias de ligação à mãe, bem como a criatividade, a sexualidade e os apegos. Chakra 3, o do plexo solar, está situado no extremo inferior do osso externo e gera a autoestima, a autoconfiança, a imagem que a pessoa tem de si própria e a racionalidade. Chakra 4, ou do coração, fica no centro do peito, a meio do osso externo, e está ligado à capacidade de compaixão, de amor incondicional, sendo também o portal de ligação à equipe multidimensional. Chakra 5, o chamado chakra laríngeo, ou da garganta, fica situado ao meio do pescoço e é o que gera a expressão e a comunicação genuína da pessoa, em conformidade com a própria alma e a sua vivência humana. Chakra 6, conhecido como chakra frontal ou terceira visão, situa-se no meio da testa e está ligado à intuição, à percepção do que é comunicado pelo eu superior, anjo da guarda, guias e mestres da pessoa. Quem participou da formação em registro acástico, inclusive fizemos uma ativação da glândula pineal durante a formação. Quem participou do desafio Deus Superior também liberei essa ativação, porque é o nosso canal de comunicação, né? Chakra 7, o chamado chakra coronal ou da coroa, fica situado no topo da cabeça e gera nossa receptividade à energia divina. Chakra 8, conhecido como chakra estrela da alma, fica a cerca de 20 centímetros acima da cabeça e é o chakra de ligação com as nossas conexões galácticas.
A limpeza dos chakras em terapia multidimensional não implica a abertura ou o fecho dos chakras. Os chakras estão abertos, mantêm-se abertos e os que estão fechados continuam fechados. Em cada pessoa, um ou outro chakra pode estar fechado em determinada fase da sua evolução pessoal. É saudável que assim permaneçam, permitindo que, à semelhança de uma flor, o chakra vá desabrochando na altura certa e no ritmo certo. Na formação do terapeuta multidimensional, o chakra do coração é aberto, no momento iniciático pelo mestre Sananda, através do seu amor. Eliane traz: numa sessão de terapia multidimensional, muitas vezes é necessário que os seres de luz façam um trabalho de limpeza dos nossos chakras. Na verdade, para mim, todas as sessões são mostradas essa limpeza. Tem pessoas que são mais em alguns chakras, outras em outros, mas sempre acontece isso. Muitas vezes as informações de memórias de vidas passadas estão alojadas nos chakras. É neles que se acumula muita energia de sofrimento, culpa, raiva, falta de perdão, abandono, rejeição, etc. Isso daqui não é nada raro acontecer da equipe estar atuando num chakra específico, por exemplo, laríngeo, e aí vem o sentimento, às vezes, o sofrimento, a rejeição, o bloqueio, ou até a palavra, sabe, mágoa, que é o que eles estão limpando naquele momento da sessão. Essas feridas dos chakras são fontes de energia negativada que acabam por se tornar alimento energético para alguns seres espirituais. A presença destes seres na aura da pessoa pode amplificar ou mesmo ser a causa de tristezas profundas, depressões, estados de ansiedade e angústias. Pode até criar momentos de grande impulsividade, como ataques de raiva ou violência. Ao limpar essas feridas dos chakras com muito amor, compaixão e muita paciência, os seres de luz fecham os buracos nos chakras e na aura, e as fugas de energia deixam de existir. Então, as equipes de luz, ao mesmo tempo que fazem o encaminhamento dos seres que possam ter sido atraídos para a aura das pessoas, fazem também este trabalho lindo de cura e limpeza dos chakras. E aí, vou parar por aqui. Que a gente leu. A gente avançou bastante hoje. Vou fazer aqui um sinal que a gente parou aqui na libertação de seres presos nos chakras. E a gente vai continuar na próxima semana. Muita coisa, né? E muita coisa interessante. E essas coisas interessantes, eu digo que todos deveriam ter o mínimo de conhecimento. Porque o que falta é conhecimento, né? Na verdade, só o que falta para as pessoas é conhecimento. Que quando o conhecimento liberta, já tem aquela frase, né? O conhecimento liberta. Quando você tem conhecimento sobre as coisas, você pode fazer as suas escolhas também de uma forma consciente. Então, muito conhecimento bom aí para que vocês também possam fazer escolhas mais conscientes diante da vida de vocês. Gente, gratidão por estarem ao vivo comigo. Muito bom, né? Sempre muito bom. Eu já li esse livro algumas vezes e assim, ó, toda vez que eu leio, eu abre mais alguma coisinha aqui na minha mente, expande um pouco mais, então é muito bom. Um ótimo dia para vocês, uma linda e abençoada semana e a gente se encontra terça-feira que vem às 7 da manhã. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente.